Esse é o Ancapso e nós vamos falar de mais uma decisão absurda do TST que simplesmente proibiu brasileiros de trabalhar em cruzeiros, né? Trabalhar em um cruzeiro é uma experiência muito legal. Muitos brasileiros começam a vida profissional dessa forma. Se você fala um pouco de inglês, se tem uma disposição para viajar e coisa e tal, você pode trabalhar num cruzeiro, ganha-se relativamente bem, mas principalmente se faz um network muito grande, conhece muita gente. É um tipo de trabalho que depende, né? Nem todo mundo vai gostar disso, porque você fica no cruzeiro por muito tempo, né? São meses, às vezes uma viagem dessa, né? É um trabalho duro, não é pouco trabalho não, mas o salário costuma compensar, você recebe em moeda estrangeira e de novo, né? Tem a oportunidade de praticar o inglês e coisa e tal. Enfim, é um tipo de trabalho que vale muito a pena dependendo da disponibilidade do pessoal. E eles estão sempre contratando, porque cruzeiros precisam de muita gente assim, né? Só que agora o TST acabou de tomar uma decisão que simplesmente proíbe as empresas de navio de contratar brasileiros. O que ele decidiu? Que contratação de brasileiros para navios devem seguir as leis brasileiras, CLT. E qual que é o problema disso? É que CLT é uma coisa absurda, que país nenhum no mundo tem essa coisa, só no Brasil tem uma idiotice fascista lá desde a época do Mussolini, ainda colocada aqui na legislação brasileira, né? Vamos entender esse assunto aqui e por que essa decisão acabou, né? Não, isso já está acontecendo já, tá? Já não se contrata mais brasileiro, acabou. Se você um dia teve o sonho de trabalhar num cruzeiro, você jovem, achou que podia conhecer o mundo, né, e receber para trabalhar e coisa e tal, pode esquecer, se você é brasileiro, não tem como. Essa notícia foi sugerida por CLT Forever e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como qualquer outro lugar do mundo, os cruzeiros eles têm contratação de funcionários, têm contrato de trabalho. Só que não é CLT, porque simplesmente não faz sentido ser CLT. CLT é uma coisa que existe só no Brasil. Contrato de trabalho existe no mundo todo, em que o empregado e o empregador decidem de livre e espontânea vontade quais as cláusulas, né? E sim, o empregado tem o direito de decidir. Você pode simplesmente pedir demissão se você não concorda com as cláusulas. Ninguém é obrigado a aceitar emprego. Isso é uma idiotice desse pessoal. O trabalhador tem toda a capacidade de recusar o emprego, quanto tem o patrão de recusar a contratação dele. Então, sim, as cláusulas são decididas em pé de igualdade entre empregadores e empregados. O empregado que não quiser, só pedir demissão, só procurar outro emprego, não tem nada de errado nisso. Enfim, então, como eu disse para vocês, é um trabalho que tem suas características particulares. Você trabalha em ciclos muito longos, são meses de viagem, eventualmente, mais comum dias, tá? Mas eventualmente até tempos maiores de viagem, ganha-se bem, mas você tem também tudo pago ali, você fica no cruzeiro, você pode usufruir da comida, de tudo mais ali, então você não tem gastos enquanto você está trabalhando. Então, assim, é um tipo de trabalho que vale a pena para muita gente. Tipicamente o que se exige, o principal é a pessoa falar alguma coisa de inglês, falar inglês razoavelmente bem. Inglês, quer você queira, quer não queira, virou a língua universal, então nos cruzeiros, em qualquer outra coisa, o inglês é a língua que se usa mais comumente, né? Então, é uma coisa ótima para a pessoa que está começando na vida profissional, né? Você pode começar a trabalhar nos cruzeiros, depois você vai ganhar experiência para trabalhar em hotel, para trabalhar na área de turismo, um monte de coisa você aprende nessa experiência do cruzeiro. E como os cruzeiros estão sempre precisando de gente, o que acontece com o cruzeiro? É uma experiência, como eu falei, própria. Você fica semanas fora de casa trabalhando e depois volta para casa. Isso, para quem é jovem, é uma coisa que é tranquila. Você é jovem, não tem mulher, não tem filho, não tem nada. Você vai lá, trabalha e coisa e tal. Mas tipicamente o pessoal, quando atinge uma certa idade, não quer mais isso. Quer casar, quer ter família, então quer ter um emprego num lugar mais fixo, né? Então, tipicamente tem uma rotatividade muito alta. O pessoal entra jovem, trabalha 4, 6 anos ali no cruzeiro, depois vai fazer outra coisa, vai trabalhar em hotel, vai trabalhar em outro tipo de atividade. Paga-se bem, então a pessoa ganha bem, e como eu falei, você tem tudo pago pelo cruzeiro, então você não gasta nada na viagem. Ainda pode aproveitar, porque você tem alguns dias de folga, então você tem a possibilidade de conhecer os lugares por onde o cruzeiro passa, conhecer alguma coisa no mundo. Assim, é uma experiência que vale a pena para muita gente, né? E, infelizmente, agora o TST fechou essa porta para brasileiro. Começou essa história como sempre começa, né? Brasileiro querendo dar uma de esperto.
os brasileiros trabalhavam, aceitavam o contrato da empresa estrangeira, o contrato com cláusulas pactuadas de forma voluntária, ninguém foi forçado a trabalhar em cruzeiro nenhum, qualquer cruzeiro que tenha, a pessoa aceitou trabalhar de forma voluntária. Mas aí chegava aqui no Brasil, o que eles faziam? Entravam na justiça contra a empresa, alegando que, que a contratação não era CLT, então reconhecia o vínculo de emprego e não sei o que lá, e queria hora extra, queria não sei o que lá, queria um monte de coisa. O padrão de brasileiro esperto, né, que quer ganhar um dinheiro depois da empresa. Cara, se você não concorda com o expediente, que realmente é grande, tá? Tipicamente, o pessoal que trabalha embarcado trabalha 12 por 12, então você trabalha 12 horas. Eu não sei, depende do cruzeiro especificamente, mas você trabalha muito realmente, né? Mas assim, ninguém te obrigou a aceitar o emprego, você aceitou porque quis. É isso que eu falo que é o erro padrão da CLT, né? Assumir que o empregado é um coitadozinho que é incapaz de tomar decisão. Não, o pessoal sabia o que era. Só que o que o pessoal pensa, depois que acabou, que saiu da empresa, fala, agora que eu comi no prato, eu vou cuspir no prato que eu comi, vou sacanear a empresa e vou fazer outra coisa, vou entrar na justiça aqui contra a empresa, né? E aí, querendo ganhar mais, e o que aconteceu? O TST, os órgãos, os juízes do trabalho, tinham entendimentos divergentes nisso justamente por isso. Porque muitos entendem que esses caras não são hipossuficientes. Tipicamente o pessoal que é contratado para cruzeiro é o pessoal que fala inglês bem. Então você já tirou um pessoal aí da classe baixa que não fez curso de inglês e coisa e tal. Então assim, a pessoa foi porque quis mesmo, ninguém obrigou a pessoa. Ela não estava passando fome, não. Ela foi para trabalhar no cruzeiro porque realmente é uma oportunidade bacana, né? Mas havia entendimentos divergentes. Alguns juízes davam ganho de causa para o empregado, outros para as empresas e coisa e tal. Esse negócio subiu no TST. E o que o TST decidiu? Decidiu que tem que seguir a lei do Brasil, tem que seguir a CLT, né? Olha que o absurdo, né? Normalmente a lei que é aplicável no navio é justamente a lei do país em que o navio tem a bandeira, né? O país da bandeira da embarcação. Sempre foi esse o direito internacional. Mas eles falam que não, que muitas vezes o pessoal registra navios em outras jurisdições para ter leis mais favoráveis. É exatamente isso, é para isso que serve a lei do pavilhão, né? Exatamente para isso. Então que tem que botar controles mais rígidos aqui no Brasil. Então, no final das contas, as consequências são gravíssimas e de diversas ordens, na violação de direitos humanos e dignidade dos trabalhadores. Esse pessoal fala como se estivesse defendendo os trabalhadores, quando na verdade eles estão sacaneando os trabalhadores, estão proibindo os trabalhadores de trabalhar, né? É um absurdo essa história do TST, né? E aí teve julgados e coisa e tal, e esse foi o entendimento. No final das contas, eles dizem que, pior, né, que o que vale é o entendimento mais favorável ao trabalhador. Ou seja, se a lei da bandeira de pavilhão for melhor que a brasileira, vale a do país da bandeira. Se for a brasileira, vale a brasileira. Ou seja, pronto, de novo, criaram uma jurisprudência terrível para o Brasil, um absurdo completo, mais uma idiotice sem tamanho, né? Essa decisão ainda não é definitiva. O STF ainda pode fazer o favor, como tem tomado decisões corretas nos últimos anos, no sentido de reconhecer terceirização, reconhecer o trabalho de aplicativos como uma coisa nova, que não é CLT e coisa e tal, ele pode ainda reverter essa decisão do TST. Mas o que está acontecendo neste momento, desde que os primeiros brasileiros começaram a fazer isso, entrar na justiça contra as empresas de cruzeiro, é que nesse momento agora, né, até antes dessa decisão do TST, as empresas de cruzeiro já não contratam mais brasileiros. Né? Tu é brasileiro? Muito obrigado. Procura outro emprego. Não queremos mais contratar você porque, né, vira um risco, né? E como eu disse para vocês, esse tipo de emprego é um emprego muito buscado por jovens no mundo todo, americanos, europeus, de tudo quanto é lugar do mundo. Então, para que o cara vai se dar o trabalho de contratar brasileiro, sabendo que depois o cara pode entrar na justiça, exigir todos os direitos e não sei o que lá, horas extras? Vocês sabem como é que são esses processos trabalhistas, no final das contas dá uma fortuna que a empresa tem que pagar. A empresa simplesmente não, fazer muito simples, não contratam mais brasileiros, pronto. Tem o resto do mundo inteiro para contratar de cruzeiros, inclusive os cruzeiros que passam aqui pelo Brasil. Então, no final das contas, para que contratar brasileiro, né? Fechou-se a porta ao Brasil por causa dessa legislação absurdamente antiquada, sem nenhuma lógica, sem nenhum sentido, que trata o trabalhador como se fosse um hipossuficiente, um retardado mental, incapaz de assinar um contrato. Não, o trabalhador sabe, mesmo o trabalhador mais
pobre, mesmo a pessoa mais humilde, na hora que ela aceita um acordo, ela sabe o que está aceitando. Ela viu as condições e achou que aquilo era melhor para ela e assinou o acordo. Como é que ela pode depois dizer, ah não, mas não tinha hora extra, não tinha sei lá o quê? Ué, então por que você não pediu demissão? Né? Se não tinha hora extra, não te pagaram hora extra, não te pagaram o que você esperava, se tinha algum problema, por que você não pediu demissão no primeiro momento ali? Ah, não, mas não sei o que lá, não queria. Não, não tem essa. Todo mundo sempre pode trabalhar como autônomo. Então não tem alternativa esse negócio, ah, mas eu não tinha outro emprego. Não, você trabalha de autônomo, pronto. Ninguém pode alegar e ninguém deveria poder alegar isso, né? Mas como eu expliquei para vocês, criou-se um verdadeiro mercado dentro do Brasil, nessa ideia da hipossuficiência do trabalhador, e aí esse pessoal que vive disso, a Justiça do Trabalho, ela custa mais caro do que todas as indenizações que são pagas na Justiça do Trabalho, ou seja, é um prejuízo enorme para o Brasil, uma âncora jogada na economia brasileira, esse negócio de justiça trabalhista aqui. Podia demitir todo mundo imediatamente, que é melhorar a situação para todo mundo, mas enfim, fica esse negócio, esse pessoal querendo ter sobrevida, né? Querendo trazer mais coisa para a CLT, por quê? Porque ajuda eles, ajuda os juízes da Justiça Trabalhista. Eles não são isentos, eles estão do lado da Justiça Trabalhista, eles querem botar mais gente para dentro. E aí você acaba tendo as portas se fechando aos brasileiros no mundo todo. Né? É muito triste isso acontecer, um trabalho que sempre foi uma coisa muito interessante para jovens, né, que queriam começar no mercado de trabalho e agora está fechado para brasileiros. Vamos torcer para o STF derrubar essa decisão absurda do TST. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.